Olá, jovem! Eu te convido para tirar algumas dúvidas hoje aqui no nosso canal. Eu estou com Carlene Marques e ela vai responder perguntas aqui para você, jovem. Olá, Carlene. Olá, Tá preparada? Bora. Jovem tem pergunta tensa. Eu amo jovens, eu amo. Então tá bom. A primeira pergunta. Carlene, certa vez uma discípula chegou em mim e falou: poxa, Márcio, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um dom e a unção de Deus na minha vida, mas eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho e eu tenho muitos sonhos para viver. Eu acho que eu não quero viver esse chamado que eu acho que Deus tem para mim. E aí, como é que faz? Uau. O que a gente responde para um jovem assim? Uau. Você sabe que eu também tinha muitas essas questões. Eu acho que a maioria dos jovens tem isso, né? Se você segue o chamado ou se você segue o secular. Mas hoje eu passei uma temporada lá em escola de missões e a gente entendeu que na verdade está tudo integrado. A nossa vida ela já é um chamado. Uau. Eu sou uma enfermeira e atuo como uma ministra do Senhor dentro do hospital. Atuava, agora eu atuo. Atualmente eu sou uma empresária, né, no ramo do cosmético, no ramo da beleza, e eu sou ministra da palavra. Eu tenho amigos que são médicos e são ministros do Senhor. Como eu tenho amigas que são advogadas e são ministras do Senhor. Você não precisa dividir a nossa vida secular com a espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. Porque foi o Senhor que nos fez, Ele nos chamou como médico, né? Eu tenho uma jovem que eu estou discipulando ela está estudando para medicina. E ela ministra a palavra, ela ora para as pessoas. Isso não impede, você não precisa parar uma coisa para fazer outra. Eu posso estudar a palavra enquanto eu estudo para medicina, não é? Eu conheci um jovem maravilhoso que ele estudava para passar em direito. E ele estudando para passar em direito na faculdade da UNB e ele não conseguia passar de jeito nenhum, passar no vestibular e era um sofrimento. E aí ele orando a Deus, e Deus falou assim: jejue. E aí era semana já de prova, ele já tinha tentado as provas várias vezes e só ia reprovando. E aí ele foi orar a Deus, falou assim: eu não sei o que está acontecendo. O Senhor falou: jejue. Ele largou os estudos de lado e ele foi jejuar. E enquanto ele jejuava, ele tirou um período para aprender, para ler a Bíblia. Enquanto ele lia a Bíblia, Deus falou para ele ler um determinado livro. Olha só, enquanto ele estudava, ele não estava tendo rendimento. Mas quando ele parou para orar e ler a Bíblia, Deus falou para ele ler um determinado livro. E ele leu esse livro, ele não entendeu por que Deus falou para ele ler aquele livro. Na semana seguinte teve o vestibular e todo mundo: meu Deus, você é louco, você parou de estudar. Ele falou: não, Deus falou para eu fazer um jejum e eu fui jejuar. E quando ele foi fazer a prova, o título da redação era exatamente um tema do livro que Deus tinha falado para ele estudar. Olha só como estava. Ele passou? A pergunta que não quer calar. Ele passou. Ele não só passou nisso, como passou em outras provas e ele foi extremamente bem sucedido. Por quê? Porque qual é o papel do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em nos ver prosperar. E nós somos cooperadores de Deus aqui nessa terra. Ele nos chamou, né? Se Ele nos chamou para atuar em algum lugar. Não precisa largar os estudos para servir a Deus. A gente serve a Deus e Deus nos dá sabedoria para estudar. Olha isso, eu tenho a Keila falou que os filhos dela precisava passar no vestibular, eles queriam entrar numa faculdade e eles estavam estudando muito e a Keila falou assim: vocês vão estudar para a faculdade, mas antes disso vocês vão fazer rema. E aí eles começaram a estudar rema até sem vontade, mas eles iam para o rema e eles iam para o cursinho, ia para o rema, ia para o cursinho, ou seja, eles estavam estudando ali o secular, mas também estavam estudando a Bíblia. Na conclusão, eles passaram na faculdade americana. Uau, e hoje eles moram nos Estados Unidos, passaram com excelente nota nas melhores faculdades dos Estados Unidos. Olha isso. E estão lá. E ele escolheu a faculdade Oral Roberts. Que sonho pra ele mãe, escolheu, olha faculdade isso, escolheu. E aí ele foi estudando o cursinho e ele terminou o remo, os dois filhos dela. E os dois foram estudar na escola, foram estudar nos Estados Unidos. Olha como é que é o prazer de Deus de nos preparar. Ou seja, a gente não abre mão do nosso chamado
por conta de uma profissão. Aliás, o Senhor quer que nós sejamos bem-sucedidos nos nossos estudos, na nossa profissão. Afinal, é Ele que nos dá sabedoria, inteligência, discernimento para aprender. Se eu pegar Deus como meu ajudador, meu sócio naquilo que eu vou empreender ou naquilo que eu vou estudar, aí é que vai dar certo. Aliás, essa é a fórmula-chave para tudo dar certo. É chamar Deus para aquilo que você está fazendo. Isso certamente vai ser um sucesso. Pergunta número 2. Você falou do discipulado. Eu já ouvi jovem falando assim: por que eu preciso de ter um discipulador? Por que eu preciso de ter um líder? Eu não posso ouvir diretamente de Deus? E aí, cara? Uau, top demais. Essa mesma jovem que eu estou, né, orientando, todos nós precisamos de alguém que tenha um pouco mais de sabedoria e já está em algum lugar para nos trazer para esse mesmo lugar. Porque essa pessoa, ela já enfrentou aquilo que o jovem está enfrentando na sua atual idade. E aí, um discipulador, um mentor, um mestre, ele já passou, ele já estudou, ele já tem experiência, ele já tem capacitação e ele vai guiar. Assim como o Espírito Santo nos dá a direção. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Geralmente a nossa mente, se a gente for só pela nossa mente, a tendência é dar errado. Até porque um jovem, ele sofre muita influência. São muitas vozes, né? São muitas influências no mundo. Então, se eu tenho um mentor que tem sabedoria, ele vai nos trazer. Essa jovem, essa semana a gente estava compartilhando, e ela disse que exatamente ela estava com dificuldade ela já tinha iniciado um processo em medicina, e não tinha dado certo, ela foi morar em outro país, na Argentina, e ela voltou frustrada porque não deu certo, e agora ela tem que recomeçar, porque ela decidiu que quer ser médica, ela não vai abrir mão disso, e ela precisa fazer de novo vestibular aqui no Brasil, e para ela fazer, ela está estudando de novo para o cursinho, e ela não queria tentar esse processo de novo, mas ela quer ser médica. E aí algumas perguntas que eu fui fazendo a ela foram desbloqueando, tirando todo o medo dela. E qual o maior problema? O medo de se frustrar de novo e a ansiedade. E a gente foi fazendo esse trabalho, usando a palavra e as declarações. A palavra e as declarações para que ela se enxergasse, falar, não, eu tenho capacidade para isso, eu vou de novo e eu vou conseguir. Então, se você não tem uma pessoa com um pouco mais de sabedoria, uma sabedoria divina, uma sabedoria intelectual para lhe ajudar no processo, geralmente o medo e a ansiedade pode fazer paralisar ali diante de um processo que o jovem poderia correr com facilidade, tendo um suporte, né, de um mentor, de um discipulador. Outra pergunta chave. Essa eu já ouvi, fiquei triste na época, fui para os pés do Senhor e desencadeou todo um processo dos livros. O jovem cristão, você que está nos vendo aí, às vezes você está na igreja, tem um chamado. Ele precisa, o quanto ele precisa de ler? Como que ele tem que se relacionar com os livros? O jovem cristão que está ali na presença de Deus. Por que eu estou perguntando isso, Carlene? Porque às vezes nós caímos assim naquele conformismo. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia e tá tudo beleza. E certa vez eu ouvi a professora Camila Prado lá no Rema dizendo que nós recebemos revelação de duas formas. Diretamente de Deus e através de outros homens. E aí foi o... Que também receberam a revelação, né? A gente vê Kenneth Hagin, quantas revelações esse homem recebeu. E se a gente não ler o livro dele, não vai ter acesso a toda a experiência que ele teve, vários encontros com o próprio Jesus, né? E a leitura, não qualquer leitura, mas uma leitura, por isso que é bom um mentor, né? Você tem um mentor ali que te dá a direção do que você vai ler. Eu estou estudando a Bíblia, mas eu estou lendo um livro que ele é de acordo com aquilo que a Bíblia está falando, vai expandir a minha mente. O aprendizado ele vai ser outro. A gente hoje, né, a gente ama Tony Cook, Rick Renner, tantos livros extraordinários de homens comuns, mas que receberam revelações divinas.
Homens que buscam em Deus e Deus dá direções, que passam anos tendo ali, buscando a sabedoria divina e escrevendo um livro que às vezes eu vou gastar ali 2 horas lendo ou uma semana lendo aquilo que ele levou 15 anos, 20 anos para desenvolver. A gente sabe, né? Você é um desenvolvedor de livros aí, o desafio que é. E aí, homens inspirados por Deus trazendo sabedoria pra gente. Olha como isso vai ficar mais leve. Se eu tô lendo a Bíblia e eu tô associando com um livro que traz provavelmente ali o mesmo tema, ou temas dentro daquilo que eu quero me desenvolver dentro do meu chamado, do profético, seja o que for, o que eu tenho, que eu fui chamada para fazer, e eu tô ali na busca tanto da Bíblia quanto dos livros, essa revelação chega, essa libertação chega, esse poder, o conhecimento, ele traz o poder, né? Ele traz a revelação. E aí por isso que é importante também a gente saber qual livro vai ler, porque dependendo do livro, você pode também sofrer uma influência negativa, né? Livro é influência. Livro é influência. Eu acredito divinamente nisso. Assim como música é influência, livro é influência. Então a gente precisa saber qual livro vai ler. Por isso que tem que associar. Se o meu chamado, qual é o meu chamado? Eu vou buscar a leitura dentro daquilo ali. Assim como eu quero ser médica, o meu lado da medicina, eu vou buscar livros dentro daquilo ali. Não é assim, naturalmente falando? E hoje em dia tá simples, né? Porque todo mundo fica com o celular um pouco na mão durante o dia. Ou no ônibus, e é uma coisa que parece banal, mas quantos livros cabem dentro de um celular? Quantos livros, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo comprar um leitor digital, não consigo ir na livraria. Mas quantos livros, muitas vezes, cabem dentro de um aparelho que fica nas nossas mãos? Então, jovem, por favor, abra os seus olhos para ler, para receber revelação de homens de Deus. Imagina eu poder pegar um pouco dessas histórias da Carlene. Gente, Carlene estava na Bolívia esses dias. Carlene não para. E ela tem um monte de história para contar lá. Para contar sobre o que ela passou ali. Nós vamos ter que reunir isso tudo, né? Ela tem algumas histórias para contar sobre a Sandra Mara. Sandra Mara já está aqui, estamos preparando esse cantinho aqui para a Sandra. O começo dela ali com a Sandra na igreja, top demais, uma amizade que ela foi uma força para a Sandra. Quantas histórias maravilhosas que você pode pegar num livro ali. Carlene, para fechar. Sim. Para as nossas meninas. Como que uma menina que está orando, quer se casar, como é que ela pode buscar em Deus para acertar o alvo? Uau. Gente, hoje eu coloquei a Carlene assim, isso aqui não foi combinado não, hein? Mas nós sabemos que os jovens têm pergunta. Eu volto a dizer, o Espírito Santo é o melhor conselheiro que a gente pode ter. Ele sempre vai sinalizar se é para ir ou se é para retroceder. Então, na escolha, eu acredito que o casamento é a primeira maior decisão do ser humano, é reconhecer Jesus como único Senhor Salvador. Porque aí tem o nascimento, né? O novo nascimento. Você tem uma nova vida. E a segunda maior decisão é o casamento. E essa, a gente precisa, não pode vacilar nessa escolha. É a maior escolha, a segunda maior escolha que você pode fazer na vida. Então, as meninas que estão buscando em Deus, precisa ter o Espírito Santo como um guia que vai dar o sinal verde ou o sinal vermelho, ou o sinal amarelo, né? Porque o Espírito Santo ele é capaz de nos sinalizar. Só o Senhor sabe o que cada coração pensa, né? Às vezes a gente olha para um rapaz, a menina olha para um rapaz e ela olha daquele olhar assim da beleza e se encanta pela beleza, mas só o Senhor sabe o que se passa no coração de cada pessoa. E o Espírito Santo, ele é extraordinário, ele revela. Uma das estratégias eu até falo, Senhor, me revela aquele coração, me revela se essa pessoa é para andar comigo. E o Espírito Santo, ele sinaliza, ele mostra, e de alguma forma ele sinaliza se é para avançar ou se é para retroceder
né? Deus tem um amor tão grande por nós que não é da vontade de Deus que se venha padecer em um casamento. Quantos casamentos frustrados porque não parou para perguntar, Senhor, é para eu ir, é para eu avançar, esse rapaz é o que o Senhor, ele está alinhado, né, com o meu chamado, que é uma das coisas que precisa, uma jovem ela precisa avaliar isso, tem que estar alinhado com o chamado, não é só sobre o casamento, é sobre o chamado. Se uma pessoa ela não está alinhada ali com o seu chamado, pode paralisar o seu chamado. Às vezes você tem um chamado, a pessoa tem um chamado de pastor, né, que vai ficar ali na igreja local, a menina tem um chamado de missionária e Deus está falando que ela vai correr o mundo, e aquele rapaz que ela gostou porque ele é bonitinho, ele tem um chamado para ficar no local, e aí um é para correr e o outro é para ficar, um ou outro vai ficar paralisado no meio do caminho. Por isso que tem que ter a direção mesmo do Espírito, porque eu acredito na união de propósito. Deus tem, né, vai unir propósitos. E os dois vão crescer juntos, vão correr a carreira juntos, nenhum atrapalhando o outro, nenhum sendo pedra de tropeço. E aí, com certeza, é o Espírito Santo sinalizando. A gente não pode olhar isso só pela beleza física, ou porque fala bonito, ou porque é filho de pastor, ou porque é um ministro, ou por isso ou por aquilo. Não, é porque Deus tem propósito nessa união. Deus me sinaliza, Espírito Santo me sinaliza. E é muito interessante estar percebendo pelo Espírito se é para ir ou se é para retroceder. Top demais. Isso aí que a Karlene falou é pura verdade, tá, jovem? Porque essa união de propósito, ou acelera ou desacelera, né? Você, com outro propósito, a primeira pessoa que me incentiva a estar fazendo o canal aqui para você, a estar procurando meios, né? Tá melhorando, porque agora nós temos uma equipe técnica, tem uma hora aqui criando todo esse cenário, agora Deus está trazendo gente aqui para bater papo, tá ficando bom. Mas quando não havia nada disso aqui, que eu pegava o meu celular lá em casa e fazia uns podcasts, eu não sei se ficaram bons ou ruins, mas eu dei um passo, viu, Karlene? Muito bom. Foi minha esposa. União de propósito. Ela é a primeira pessoa que fala, vai. Às vezes acho que às vezes ela fala assim, meio assim, né? Não ficou muito bom, mas vai assim mesmo. E aos poucos está acontecendo. Agradeço minha esposa, Cris, um abraço, valeu. Maravilhosa. Você é top, meu amor. Karlene, gratidão. Você por essa força, esse coração. É um prazer te ouvir. Eu acho o máximo poder gravar um podcast com você, porque a gente põe isso aqui na internet e eu acho que isso vai longe. Amém. Né? Nem todo mundo tem esse prazer que eu tenho de chegar aqui pessoalmente e trocar ideia. Amém. Mas a gente está estendendo um pouco, né? E vamos estender mais, que o nosso livro vai vir aí. Eu creio. E aí dá sua mensagem final para nossa meninada, que tem muito jovem que nos assiste. E vamos terminar. Amém. Meu recado é permaneça, né? Ouvindo, buscando a voz. Eu acho que esse é o maior conselho que a gente pode, tanto para os jovens, né? Para todos. Busque a voz do Senhor. Ouça essa voz que está falando aí dentro. Sempre Deus vai estar te dando a direção. A gente só erra quando a gente decide ignorar essa voz. Eu falo que é o nosso GPS espiritual. O Senhor sempre está nos dando direção. Às vezes a gente, por não obedecer, ou são tantas vozes, pega caminho errado. Mas o Senhor é especialista em ajustar a rota. Então deixa o Espírito Santo ajustar a rota, deixa Deus ajustar a rota. Deus é maravilhoso, tem um plano perfeito para você. Continue firme, porque é só alegria, né? Com o Senhor tem um caminho de bênção, de prosperidade. Amém? Só avance, em nome de Jesus. É isso aí, jovens. Você é bem-vindo ao nosso canal, tá? Aí na descrição do vídeo eu vou colocar o link do Café com Aba, o link do nosso treinador, pastor Johnson, né? A gente sempre fala do nosso pastor aqui, o nosso discipulador, né, Karlene? Nosso líder. E ali você vai conhecer também os nossos livros que a gente coloca ali na Amazon. Vou colocar ali alguns livros para vocês. Você vai ver um pouco de Fale, um pouco do Não Tenha Dó de Mim, onde eu falo do chamado, do jovem que é lançado ao chamado. E tem muita coisa boa vindo aí. Em breve, o livro das histórias de Karlene. Um prazer imenso estar aqui com você. Foi abençoado? Curtiu? Por favor, se inscreva no canal e divulgue o nosso trabalho. Jovens de Joelho é isso. Nós acreditamos nos jovens, nós trabalhamos para que eles possam viver tudo que Deus tem para eles. Um abraço, até nosso próximo encontro. Tchau!